Seguimos então, nesse momento encerramos o grande expediente e passemos ao espaço do pequeno expediente. Primeiro vereador inscrito, vereador Sandro Fantinel, ausente. Segundo vereador inscrito, Clóvis Xuxa, que agradece e abre mão. Vereador Lucas Carenhato, ausente. Vereador Scalco, ausente. Vereador Lucas Dil, agradece e abre mão. Vereador Felipe Gremel-Maier, agradece e abre mão. Vereador Cadori, ausente. Vereador Velocino Ex, ausente. Vereadora Marisol Santos, agradece. Vereador Renato Oliveira, ausente. Vereador Professor Zanquim, agradece. Vereador Adriano Bressan, ausente. Vereador Zé D'Ambros, ausente. Vereador Camilles, agradece. Vereadora Rose Frigeri, com a palavra. Eu só queria, não vou ocupar meus 5 minutos todos, eu queria falar dessa questão um pouquinho que o vereador Camilles e o vereador Felipe trouxeram da zeladoria, né? Eu acho isso bastante preocupante. Eu lembro que num verão, acho que foi no início de 2022, ali no bairro Branco, fui caminhar, eu moro ali perto, né? E já naquela época eu fiz um videozinho assim de como estava a situação das calçadas, bem ali na lateral da igreja, da Imaculada Conceição, enfim, como estava abandonado. Isso foi bem antes das enchentes, né, que só piorou. Esses tempos também ali, aqui na Luiz Antunes, tem uma colega professora, que ela acabou caindo num daqueles buracos, ficou acho que uns 2 meses de licença, em função da fratura que teve ali na calçada, bem pertinho aqui do fórum, ali na Luiz Antunes, né? Então, eu lembro que uma vez se falava muito, a gente ouvia muito, no interior, nas regiões, os bairros estão abandonados. Eu fico preocupada quando eu vejo locais centrais, né? Porque Rio Branco, que eu estou falando, Panassolo, não são locais centrais abandonados. Então, a gente imagina essa situação nos bairros. Então, eu queria colaborar um pouco com este debate. Eu tenho certeza que se cada um vereadora aqui fizer, mostrar, né, fotos que recebe, todas têm para fazer um grande expediente. E é uma preocupação que a gente tem. E eu acho, vou reforçar aqui de novo, o prefeito fez uma chapa com o nome Mais Ideias, Menos Ideologia. Então, repito, todas as indicações, tudo que se apresenta aqui, se não temos ideologia, no atendimento às questões das cidades, tem que ser atendida de todos os vereadores, independente de estar na situação, na oposição ou neutro, né? Então, acho importante reforçar que as nossas indicações que sejam atendidas, que não precisaríamos viver numa sociedade em que vereadoras precisam fazer uma indicação de uma lâmpada. Isso devia ser uma coisa... Uma parte, vereadora. Da própria comunidade, né? Relembrando aqui também a importância de que as comunidades sejam realmente ouvidas pelos secretários, pelas secretárias. Sua parte, vereadora. Só para reforçar, dizer que para a comunidade que a Codeca está com 10 equipes na rua. Está com 10 equipes fazendo operação tapa-buraco. Soubemos que tem muitos buracos na cidade de Caxias do Sul. Mas por que tem buraco? Porque chove. Está chovendo há muito tempo. Mas dizer para a senhora que o pessoal da iluminação, nesse momento, estão fazendo aqui no bairro, ao lado do bairro Fátima Baixo, antigamente se dizia Fátima Baixo, em direção Santa Fé, aquela avenida ali está sendo feita nesse momento, trocada aí as lâmpadas, digo, velhas, e por aquelas lâmpadas de LED. Obrigado. Obrigada, vereadora. A gente sabe que a Codeca está na rua, que está fazendo essas coisas agora e tal, mas eu estou dizendo que isso também são coisas que se acumularam ao longo do tempo. E essa questão das lâmpadas, então, é bom saber, porque uma das reclamações que eu mais recebo é das ruas escuras
E é impressionante o que a cidade está escura durante a noite. Isso também acaba sendo uma questão de segurança, assim como a calçada adequada, os buracos, tem que arrumar até por uma questão de segurança. Obrigada.